Risco no ar aqui. Vamos falar agora um problema conceitual que está tendo no mercado. E eu que dou muita palestra, muita aula com clientes nossos, tenho muita dúvida sobre a diferença entre compliance e diferença entre integridade. Ou seja, há diferença entre esses dois termos ou é uma questão apenas de conceitual? É uma questão apenas de semântica? Integridade, tá certo? E compliance. Não, não é. A integridade, na verdade, a área pública assumiu a questão de programas de integridade. Inclusive o CGU determina que as empresas públicas, as instituições públicas façam a questão de programas de integridade nas suas respectivas empresas. E o compliance? Nós fazemos o compliance na área privada. Então, o compliance é algo muito mais amplo, ele abrange, né? Tem uma abrangência muito maior. Então, você vai verificar a questão interna e externa, é diferente, tá certo? Não é só corrupção compliance, a integridade pega muito mais a corrupção e a questão de fraude, né? Questões éticas, mas especificamente nisso. Compliance não, ele abrange muito mais coisa, e a integridade não. Então, muito bem, o que vem a ser o compliance? O compliance vem do verbo inglês, né? Do comply, ou seja, que significa você estar o quê? Executando, satisfazendo, aquilo que foi imposto. Ou seja, você tem que estar em conformidade. É o dever de cumprir, de estar em conformidade e cumprir o quê? Aquilo que tem a ver com os regulamentos internos e externos. Então, eu estar em compliance é cumprir a minha normativa e política interna e cumprir os requisitos regulatórios. Então, a área de compliance ela vai olhar, por exemplo, se o contrato está correndo de acordo com o que está prescrito no contrato. Se o meu fornecedor segue as regras que têm que ser seguidas em relação ao contrato. Se, por exemplo, a minha área contratante não está forçando ele, né, a fazer determinadas ações ou atitudes que são contrárias às minhas normas vigentes. Exemplo, ao meu código de ética, ao conflito de interesse. Então, isso é compliance. Eu estou verificando, checando, obrigação do compliance. Em termos de 3 linhas de defesa, o compliance tem uma abrangência grande. Por que grande? Porque olha que interessante, a linha de defesa é feito cebola. Então ele vai na primeira linha, o compliance, para verificar se a primeira linha está fazendo o quê? Está cumprindo aquilo que é previsto na empresa e quesitos regulatórios, o compliance. O compliance pode ir na segunda linha, exemplo, na área de risco, para poder verificar se a área de risco cumpre com o processo dela. Sim, positivo. Ela pode verificar se a área de risco está cumprindo com o processo dela. Então, exemplo, Brumadinho, por exemplo, a área de risco corporativa, ela fazia a integração das informações? Não, não fazia. Ela estava no organograma, na posição certa, deveria estar conforme prescreve as melhores práticas, conforme prescreve a sua doutrina, conforme prescreve a sua política, ou conforme a CVM estava pedindo? Então isso é compliance. Tem que olhar e criticar e bater. E respaldar isso aqui, dar uma resposta para cima. Então o compliance, tecnicamente falando, ele verifica isso na segunda linha. E um ponto importante que ninguém faz também, qual é? O compliance verifica a terceira linha, para saber se a terceira linha, a auditoria interna, está verificando a segunda e está verificando a terceira. Exemplo de novo, Brumadinho. Era a função do compliance verificar se a auditoria, dando um exemplo para vocês aqui na opinião minha, a auditoria interna fez auditoria, por exemplo, no contrato, né, da Tuvisud com a área contratante. Ele fez uma auditoria para saber, o compliance, se a auditoria interna checou o plano de emergência, tá certo? Da área de SSO, da área de segurança do trabalho, da Vale, naquela mina, se estava em conformidade, porque não estava. Ele verificou se o refeitório estava numa posição regulamentar, porque estava fora do que preconizava a legislação, que era ter que estar longe, né, afastado a mais de 10 km, 10 km de distância, legislação que saiu ano passado, em fevereiro de 18. Função de quem isso aqui? Do compliance / auditoria. Então, essa linha de defesa, efeito cebola, não dá cobertura para isso. A primeira linha sofre um AAA, na verdade, uma tripla auditoria. Por quê? Recebe auditoria do compliance, gestão de riscos e da própria auditoria interna.
Na segunda linha, a gestão de risco recebe duas auditorias. De quem? Auditoria interna e do compliance. E a terceira linha pode vir a sofrer o quê? Uma revisão ou uma visita do compliance para saber se ela está fazendo aquilo que é preconizado por regulação, ele está olhando a segunda linha e se ela, a auditoria, aprovou o processo de gestão de riscos. Isso é compliance. Vejam vocês que é extremamente amplo. Quer dizer, o compliance, então, ele pega, na verdade, toda a empresa e verifica quesitos regulatórios externos e internos. Entra aí a lei de corrupção, entra tudo. Tá certo? Então você pega a política, pega a governança, você pega a regra, você pega leis, você pega padrões, você pega riscos, pega os regulamentos. Então ele é totalmente abrangente, tá certo? Já a questão da integridade. O que vem a ser a integridade? Ela é focada na área pública, tá certo? Mais na área pública. O CGU, inclusive, lançou agora uma cartilha, né, falando disso especificamente. E são peças do mesmo quebra-cabeça, que tem por objetivo o quê? Proteger a administração pública, os programas de integridade. Ou seja, ele pega o quê? Riscos de corrupção, riscos de fraude, para garantir o quê? Uma adequada proteção do serviço à sociedade. O foco é esse, tá certo? Para poder cumprir com o seu objetivo fim. Isso vem a ser, na verdade, a questão da integridade pública, para ela ser o quê? Ela ser imparcial e ser eficiente. Esse é um ponto principal, ou seja, o objetivo de ter um programa de integridade qual é, pessoal? É mitigar a ocorrência de corrupção, fraude e desvios éticos. O ponto importante é esse. Então os programas de integridade, eles têm uma abrangência muito menor e têm uma limitação menor. Ele vai focado naquilo que está batendo. Corrupção, fraude e desvios éticos, tá certo? Então isso é um ponto fundamental para a gente poder estar entendendo o processo de compliance e o processo da integridade. Ponto importante, eu vou olhar no programa de integridade o que está escrito, que são as minhas normas, que é o processo prescritivo e objetivo, tá certo? Especificamente falando, observância às normas e regulamentos. E outro aspecto que é mais sensível, mais tênue, que eu fico no fio da navalha, de forma clara e direta, que são o quê? As medidas de proteção, um pouco maior, que são em cima dos riscos. Então eu tenho que fazer também um programa de integridade focada em riscos. Só que eu tenho que olhar o quê? O processo, olhar as pessoas, os usuários do serviço, o perfil delas, o perfil dos fornecedores, na verdade, e qual o contexto que eu estou inserido. Quando eu olhar, por exemplo, as pessoas e fornecedores, o que o programa de integridade interfere na tomada de decisão deles. Tá certo? Para saber o tipo de pressão que eu, como agente público, posso vir a sofrer. Então isso é um ponto primordial, isso é um ponto estratégico que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer um programa de integridade baseado em risco. Isso está em conformidade com o quê? Com as melhores práticas internacionais, tá certo? Então isso é importante ter essa noção. Então o compliance, ele é muito maior e ele abrange a integridade. Então a integridade é algo menor do que o compliance. Integridade é parte do compliance. O compliance tem uma obrigação maior na esteira de defesa de fiscalizar a própria gestão de riscos e a própria auditoria. Ela tem essa função, tem que fazer isso, tá certo? Para estar o quê? To comply, estar em conformidade. E vai na primeira linha verificar se está ocorrendo de fato o processo que está prescrito. Caso isso não venha a ocorrer, pau em cima deles, igual aconteceu em Brumadinho. Em Brumadinho nós tivemos uma série de erros, onde talvez as três áreas, gestão de risco corporativa, compliance e auditoria interna, eles erraram. Erraram em função de quê? Não cumpriram com os processos que são devidos a eles. No meu ponto de vista, é isso que aconteceu. Então, essa é a diferença que vocês têm que ter de uma maneira ampla, de uma maneira estratégica. Compliance e integridade. São dois pontos distintos e temos que diferenciar isso muito bem. Por que isso é importante? Por exemplo, nas agências agora reguladoras, na CGU e na agência agora de saúde, por exemplo, nas seguradoras de planos de saúde, saiu pelas ANS agora que elas têm que ter o programa de integridade e não de compliance. Então é diferente.
É diferente o processo que tem que ser contido na área de risco. Ok? Então, compliance e integridade são, na verdade, formas e formatos diferentes e atitudes diferentes e ações diferentes. Ok? Segue então para vocês aí essa dica. Espero que na próxima vez a gente possa falar sobre outros temas. Muito obrigado.